som tá ok. E aí, pessoal, vamos começar mais uma aula. Então, quem participou da primeira aula aqui? Tá. A gente falou sobre patrimônio, certo? A composição do patrimônio da empresa, os bens, direitos, obrigações. Então, vocês conseguiram ter assim, uma pequena visão de como funciona a contabilidade em relação à empresa, certo? Então, o que a gente vai precisar aprender hoje? É sobre a escrituração contábil. Eu não sei se vocês se lembram, na aula passada eu falei que todo fato que ocorre na empresa movimenta o patrimônio, tá certo? E essa movimentação ela vai atingir o quê? O nosso balanço patrimonial. Aí eu esbocei o balanço patrimonial na lousa para vocês e falei que nós temos 3 grupos no balanço. Alguém lembra o nome dos 3? Patrimônio líquido, exigível. Falta um. Isso. Então, ó, nós aprendemos que aqui é o grupo ativo. O grupo ativo é um grupo positivo dentro da empresa. Ele é formado por bens e direitos. Então, todos os bens e direitos que a nossa empresa possui, eles estão registrados aqui, nesse nome chamado ativo. Então, aqui nós temos os bens e direitos. Perfeito. Do lado direito do balanço, nós vamos encontrar 2 grupos. Nós chamamos esse lado de passivo. Só que o passivo ele é formado por obrigações para com terceiros, que nós falamos que é o passivo exigível, é o grupo das obrigações. Então, todas as obrigações da nossa empresa, elas estão registradas aqui. Os títulos a pagar, né, os fornecedores que nós temos obrigações de pagar, todas as dívidas, aluguéis a pagar, salários a pagar, encargos a recolher, né? Recolher e pagar é a mesma coisa, tá bom? E aqui embaixo, nesse mesmo lado, nós encontramos o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a liquidez da empresa. A gente chama também de situação líquida. Essa liquidez da empresa, na verdade, ela é de quem? Ela é dos proprietários, certo? Então, nós falamos em contabilidade assim, ó. Todos os bens e direitos existentes no ativo, eles estão comprometidos com alguém. Como assim comprometidos com alguém? Se a empresa existe, é porque ela foi aberta graças a um grupo de sócios. Então, esse grupo de sócios que abriu a sociedade, tá certo? Eles injetaram o dinheiro aqui. E esse dinheiro, a gente vai trabalhar com ele, como nós fizemos na aula passada. Então, nós pegamos o dinheiro do caixa, né, que é a espécie, depositamos numa conta bancária, pegamos o dinheiro para comprar alguns itens, pegamos o dinheiro para pagar algumas dívidas, então é assim que vai funcionando. Só que toda essa movimentação, o contador ele vai precisar registrar em livros. Na aula passada, a gente não mexeu com nenhum livro. Por quê? Porque ainda não era necessário. Eu queria que vocês entendessem o foco do patrimônio. Então, ó, o básico para a gente entrar nos livros contábeis é esse aqui, ó. Os bens e direitos que a empresa possui estão no ativo. As obrigações para com terceiros, as obrigações que devem ser pagas, estão nesse passivo que nós vamos classificar como passivo exigível, porque toda obrigação deve ser cumprida. Então, são nossas exigibilidades. Então, aqui é o nosso passivo exigível. E esse grupo de baixo, que é o patrimônio líquido, que é o que sobra, ele sobra para a empresa, mas, na verdade, ele está comprometido com os proprietários. Então, os proprietários são donos desse patrimônio líquido. Só que a empresa, ela não tem uma data para devolver esse patrimônio líquido aos proprietários. Se ela devolver isso aos proprietários, ela está fechando as portas, certo? Então, a gente fala que o patrimônio líquido é não exigível. Por que não exigível? Porque não tem data para devolver o dinheiro. Só vai devolver se fechar a empresa, certo? Então, aqui nós chamamos de não exigível. Certo? Então, dá uma olhada aqui, ó. Visualizando valores básicos, bem simples. Vamos imaginar que um grupo de sócios abriu uma empresa com um valor de 100 mil reais.
Eu estou recapitulando a aula anterior, tá bom? Esse 100 mil reais, ele é injetado na empresa, ele é colocado na empresa. Para você entender a contabilidade, você não pode pensar como contador e você não pode pensar como dono da empresa e nem funcionário. Visualiza que você é a própria empresa, porque aí você consegue entender o fundamento contábil. Então nós, a partir de agora, formamos a empresa, a sociedade, e nós estamos recebendo dos nossos proprietários o dinheiro. Então aí entra aquela visão que eu expliquei na aula passada da partida dobrada, que é o que a gente vai abordar bastante hoje. Então, ó, está entrando na nossa empresa dinheiro, está sendo aplicado o dinheiro na empresa. O termo aplicar é no sentido de entrar. Então, ó, as aplicações nós vamos guardar sempre aqui no ativo. Então, esse ativo é o grupo das aplicações. Foi aplicado nessa empresa dinheiro. Como nós aprendemos na aula anterior, dinheiro é caixa. Então, o dinheiro entrou aqui no caixa, que é um ativo. Então, o que é caixa? Caixa é uma conta que vai representar o nosso dinheiro em espécie, certo? Então, nós temos aqui 100 mil reais. Como o contador sempre tem que mostrar as partidas dobradas, o que significa isso? Que toda aplicação tem que ter uma origem. Tem que mostrar de onde veio. Então, nós falamos assim, ó, toda aplicação deve ter uma origem de igual valor. Então, de onde veio esses 100 mil? Veio dos proprietários. Em contabilidade, os proprietários nós chamamos de capital social. Então, quem é o capital social? É o proprietário da empresa. Então, na contabilidade, ele recebe esse nome. Então, para eu ter a visão dessa história nesse balanço, eu tenho que pensar assim, ó. O dinheiro que foi aplicado no ativo, ele tem uma origem, ele veio de algum lugar, ele veio do proprietário. E vocês se lembram que o proprietário é dono do patrimônio líquido? Então a gente vai mostrar o mesmo valor aqui. E qual é o nome do proprietário? Capital social. Então a gente vai encontrar aqui o nome de capital social. 100 mil. Então esse lado aqui do balanço, o lado direito, a gente fala que é o lado das origens. Então, ó, toda aplicação tem uma origem de igual valor. Então, aqui nós teremos as origens. Certo? Então, ó, aplicações e origens. O que foi aplicado entra aqui. Origem é de onde está vindo isso. Deu para captar só o início? Tá. Só que o contador, ele não mostra isso no balanço a todo momento. Aqui a gente está encontrando um resumo do balanço. Só que eu tenho que pensar assim. Antes de montar o balanço, coisa que eu só faço no final do período, eu precisei contar a história da minha empresa nos livros contábeis. Então, essa história que eu contei aqui para vocês, ela foi registrada num livro. Na verdade, em 2 livros. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Lançar os fatos nos livros durante o ano inteiro. E no final do ano é que a gente vai apurar para saber quanto sobrou de patrimônio e poder montar o balanço de verdade. Por que a gente não fez nada disso na aula passada? Porque dependendo do exercício que você encontrar no seu concurso, você não precisa fazer o passo a passo. Vocês viram que a gente resolveu vários exercícios sem saber usar livros. Entendeu? Só que vocês vão encontrar questões que vão pedir sobre os livros. Então a gente tem que passar por esse processo. Tá ok até aí? Então vamos brincar mais um pouquinho aqui nessa lousa. Ó. Vamos imaginar que agora essa empresa, ela decidiu abrir uma conta bancária. Mesma coisa da aula passada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o dinheiro do caixa e vou depositar no banco. Então, na contabilidade, nasce uma nova conta, que a gente aprendeu a chamar na aula passada de bancos. Eu vou depositar 80 mil reais nessa conta bancária. 80. Presta atenção. 80 mil foi aplicado na conta bancária. Certo? Mas eu tirei esse dinheiro de algum lugar. Qual foi a origem desse dinheiro nesse momento? Vocês acham que tem a ver com esse lado aqui ou não? Não. Então a origem foi o próprio caixa. Nós retiramos do caixa para colocar na conta bancária. Mas de novo eu tenho uma partida dobrada. Então o que é a partida dobrada? É sempre mexer com 2 contas, onde uma acontece a aplicação e a outra mostra a origem. Então nesse segundo fato, qual a conta que eu apliquei? Bancos.
E qual a conta de origem? De onde eu tirei esse dinheiro? Então eu vou lá no caixa subtrair o dinheiro. Então o caixa que tinha 100 mil agora tem quanto? 20 mil. Só que o contador não fica apagando o balanço. Eu estou apagando ali porque eu estou na lousa, eu tenho um apagador em mãos. Imagina você fazendo isso em livro, né? O livro não se apaga. Então, a gente primeiro mostra todos esses fatos nos livros e só depois que tiver com todos os saldos concretizados é que nós vamos efetuar o balanço, para não ficar pagando tudo, tá certo? Vamos dar mais um passinho, só para relembrar um pouquinho da aula passada, e aí a gente começa o foco da aula de hoje. Bom, vamos imaginar agora que a nossa empresa decidiu comprar mercadorias. Mercadorias para quê? Para vender futuramente. Então, em contabilidade, nós vamos abrir uma conta, eu posso chamar de mercadorias ou estoque de mercadorias. Então, se eu sou uma loja de sapatos, a minha mercadoria são sapatos que eu vou vender. Se eu sou uma loja de roupas, as minhas roupas é que eu vou chamar de mercadorias, certo? O contador ele vai lá nos livros e vai registrar através da nota fiscal que foi enviada para ele e ele mostra no livro. Entrou mercadoria na empresa. É uma aplicação ou é uma origem? Aplicação. Então, eu vou mostrar no ativo. Ó. Foi aplicado no ativo mercadorias. Valor básico, tá bom? 30 mil reais. Só que essa mercadoria nós conseguimos comprar de um fornecedor e nós não vamos pagar nada agora. Nós compramos para pagar parcelado futuramente. É aí que nasce aquela conta da aula passada. Qual é o nome dela? Duplicatas a pagar. Você pode chamar de duplicatas a pagar, você pode chamar de fornecedores. Tenho que pagar as duplicatas, tenho que pagar os fornecedores. Então, nasceu uma obrigação na empresa. Que grupo eu colocaria essa obrigação? Passivo exigível. Então, no passivo exigível nasceu uma obrigação. Duplicatas a pagar. De qual valor? 30 mil. Vamos acordar, pessoal. Ó, foi aplicado no ativo 30 mil. A origem dessa compra foi o passivo. É uma obrigação. Então, não há aplicação sem origem correspondente. Nesse momento, a nossa empresa tem um ativo de qual total? Qual o total do nosso ativo? Não é 130 mil? Ó, aplicações 130, origens 130. Então, isso, em contabilidade, nós chamamos de equilíbrio contábil. Então, sempre que você olhar um balanço, ele está equilibrado com os totais iguais. O total que tem desse lado é o mesmo total que tem desse lado. Por quê? Porque tudo que a empresa tem, ela deve. Ela deve a terceiros e, se estiver tudo pago, ela deve aos proprietários. Ela tem 130. Quanto ela deve a terceiros? 30. Quanto sobra? Ela deve aos proprietários. Certo? Então, é daí que vem o equilíbrio contábil. Então, na verdade, quando você olhar um balanço, pensa assim, ó. O total desse lado é igual ao total desse lado. Porque as aplicações equivalem ao total das origens. Então, aqui eu tenho 130. Mesma coisa. Oi? E se do lado esquerdo essas mercadorias tivessem pagas, eu não paguei a prestação, paguei à vista. Aí você tiraria do caixa. Eu tiraria Ou do banco se você pagar com cheque. Depende de como você comprou. Se eu comprei para pagar futuramente, nasceram as obrigações. Se eu comprei para pagar à vista, eu não vou mexer com obrigações. Eu vou já direto tirar o dinheiro do caixa ou do banco. Se você paga em dinheiro, tira do caixa. Se você paga em cheque, tira da conta bancária. Se você paga uma parte de cada valor, você vai dar baixa no percentual de acordo com o que aconteceu. Caso a empresa receba uma doação, a origem vai ser débito? Isso, por quê? Porque a empresa está lucrando com isso. Né? A gente ainda vai chegar nessa parte de ganhos, de lucro. Por enquanto, a nossa empresa não vai aprender a ganhar, tá? Por enquanto, assim, começo de aula. Mas a gente depois, talvez hoje ainda ou amanhã, a gente vai começar a mexer com ganhos e perdas.
Porque aí a intenção da empresa é exatamente isso, é gerar lucro. E para gerar lucro eu tenho que ter ganhos. Então aí você vai vender mercadorias com lucro, né? Você vai pegar um imóvel que tem e vai alugar para alguém para ter receita. Você vai ganhar coisas que você chamou de doações. E aí vai aparecendo o crescimento da empresa, só que ela não vai ter que pagar por isso. É onde começa a aparecer o lucro da nossa empresa. Já já a gente entra nisso. Já já sim. Né? Daqui a 1 hora e meia, vai depender do rendimento de vocês. Eu quero que vocês falem para mim se só esse foco inicial deu para recapitular a primeira aula. Para a gente agora entrar no que realmente importa hoje. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então vamos lá, vamos dar sequência. Bom, a lei exige que a contabilidade seja escriturada. Então, o que é a escrituração contábil? Nós que trabalhamos na contabilidade recebemos a documentação diariamente. Então, diariamente eu recebo um lote de documentos. Esse lote está contando o movimento daquele dia. E aí eu vou nos livros contábeis e conto a história. Sempre usando partida dobrada. Então, o que é a partida dobrada? Não há aplicação sem uma origem de igual valor. Aí entram as contas. Então, cada fato registrado, eu vou lançar no meu livro contábil, nos meus livros contábeis, através dessas contas. Então, a gente vai exatamente treinar isso hoje, certo? Então, antes de pensar nesses lançamentos, eu vou perguntar para vocês uma coisa básica, que eu já também abordei na aula passada, mas foi bem simplificado. Eu falei para vocês que o ativo da empresa é um grupo positivo. Por que é positivo? Porque existem ali bens e direitos. E esses bens e direitos possuem valores. Então, existe dinheiro no caixa? Está positivo. Existe dinheiro na conta bancária? Está positivo. Existe um estoque de mercadorias? Está positivo. A empresa tem um veículo, né? Então, todos os bens e direitos, títulos a receber, aplicações financeiras, tudo isso tem valores, então eu falo que é um grupo de bens e direitos, é um grupo positivo. Só que aí entra o fator contábil. Para a contabilidade, todos esses bens e direitos que são positivos, eles são da empresa, correto? Mas eles estão comprometidos com alguém. Como assim comprometidos com alguém? A explicação que eu acabei de dar para vocês. A mercadoria não estava comprometida com os fornecedores? E o dinheiro não está comprometido com os proprietários? Então, esse comprometimento que existe, tá? A contabilidade ela faz um pensamento um pouco invertido em relação à sua vida. Então, vamos entender isso. Todos os bens e direitos existentes no ativo, na nossa vida real, eles são devedores ou credores? De acordo com a vida de vocês. Credores. É igual a tua conta bancária, quando está positiva não está credora? Então, esse é o pensamento da tua vida real. Aqui a gente está entrando em contabilidade. A contabilidade, ela não vê a vida da pessoa física. Ela vê a vida de quem? Da empresa. Então, a empresa possui os bens e direitos, mas contabilmente falando, eles são devedores. Por que eles são devedores? Porque tudo que a empresa tem, ela deve a alguém. Então, o saldo do caixa está positivo, mas em contabilidade está devedor ou credor? Porque ela deve esse dinheiro ao seu proprietário. O estoque de mercadorias está positivo, tem mercadoria guardada, mas ele está devedor ou credor? Devedor, porque a empresa deve as mercadorias aos fornecedores. Ela ainda não pagou. E depois que ela pagar as mercadorias, ela vai dever essas mercadorias para quem? Para os proprietários. Então, em contabilidade, a gente fala que a empresa está sempre em situação de dívida. Então, tudo que ela tem, ela deve a alguém. Não vão confundir com prejuízo, pessoal. Ela não está com prejuízo. Ela simplesmente deve o que ela tem a alguém. Por quê? Porque ela é uma pessoa jurídica. E pessoa jurídica tem dono. Certo? Se os donos decidirem fechar a empresa, eles vão pegar para eles o que sobrou. Paga as dívidas e o que sobra eles pegam para eles. Tá certo? Então aí é que entra a historinha da partida dobrada. Então não há devedor sem credor correspondente.
Então, enquanto eu apago a lousa aqui, dá uma lida nesse primeiro item que eu coloquei para vocês no resuminho. Vai, vou apagando aqui, você vai lendo aí.